irmãos de doutrina espírita, os companheiros leopoldinenses. Tem uma coisa que eu me orgulho muito, é de ter, ao longo de 12 anos da minha vida, passei aqui trabalhando numa área muito difícil, onde a gente tinha que lidar com as pessoas em desvio de conduta moral no plano terrestre. A gente que diz que que os humanos não são capazes de analisar a correção de conduta. Então aqui durante 12 anos eu tive oportunidade de aprender muito com os erros das pessoas em dificuldades morais. Então eu gostaria de agradecer ao Pedro Paulo esse convite para estar aqui. Tá bom dessa altura, gente? Tá legal? Então, hoje nós vamos bater um papo sobre o suicídio indireto. Antes da gente iniciar sobre o suicídio indireto, nós temos que lembrar que nós estamos no Setembro Amarelo. Eu não sei se o Grupo Espírita Chico Xavier costuma no Setembro Amarelo alertar a sociedade a respeito disso, mas é um mês em que não só a doutrina espírita, mas todas as doutrinas religiosas, filosóficas, tentam trabalhar o fortalecimento da vida, né, evitando o autoextermínio do corpo físico. Então, hoje nós vamos bater um papo a respeito do suicídio indireto. E antes da gente chegar no suicídio indireto, nós vamos fazer um apanhado assim simples a respeito do que seria o suicídio. O suicídio, para a lei dos homens, é considerado o autoextermínio do corpo físico. E uma situação que nos deixa um pouco preocupados, porque as pessoas que chegam ao extremo da dor, do desespero, que praticam um ato triste desse, se tivesse talvez sentado num banco desse que nós estamos aqui hoje, não o teria feito, porque normalmente praticam esse fato triste, que é de autoextermínio, né, de tirar a própria vida, por falta de conhecimento de que a vida dele em nada mudará. O espírito imortal vai continuar com todos aqueles sofrimentos que ainda tinha e mais o peso do seu perispírito por ter rompido esse laço. Então, quando a gente costuma ir num velório, que a gente vê a pessoa desencarnada, tem uns que ficam ali e falam assim: poxa, parece até um passarinho, tá com aquele tom de leveza. Normalmente, quando a pessoa tira a própria vida, né, pratica o autoextermínio, ela fica num ambiente de tamanho desequilíbrio. Por quê? Porque quando a pessoa já está doente, os fluidos vitais da pessoa vai se desligando do corpo físico até a última gota e desprende, o espírito segue a sua caminhada e o corpo físico mortal é enterrado. Só que quando há um rompimento abrupto do corpo físico com o perispírito e com o espírito, a pessoa sofre demais, porque o espírito e o perispírito não entendem que houve aquele rompimento. Então chega no plano espiritual em tamanho sofrimento. E um tamanho sofrimento não só no plano espiritual para aquele espírito que praticou, mas deixando muitas tristezas também. Porque normalmente a família fica sem saber o que fazer, em desespero, se perguntando onde houve o erro, onde houve a omissão. E hoje a gente vê tantos jovens praticando esses fatos, tantas pessoas tirando a própria vida por não conseguir entender que as dificuldades que nós passamos fazem parte do nosso aprendizado. Pedro Paulo falou muito bem agora no início, né? Tudo que a gente passa
não posso dizer que está 100% escrito, mas de modo genérico, o nosso planejamento reencarnatório já tinha uma previsibilidade de que iríamos passar por determinadas situações porque eram necessárias para o nosso crescimento. E o suicídio, como disse, suicídio direto, ele, não obstante ele seja um ato muito grave, não existe para a lei dos homens punição para esse ato. Porque para a lei dos homens a gente considera que você tem o livre-arbítrio para decidir o que é bom para o seu corpo. Então, às vezes a pessoa, poxa, mas ele não vai responder não, pelo fato de ter se automutilado? Não, não vai responder. Entretanto, se uma terceira pessoa, segunda pessoa no caso, induzir, instigar ou auxiliar a pessoa a essa prática, esse pratica um fato gravíssimo. Vai até para o tribunal do júri, é como se tivesse matado alguém. Induzir é fazer nascer na cabeça da pessoa a vontade da prática do suicídio. Instigar é quando a pessoa já tem uma tendência suicida e o outro vai lá e coloca lenha na fogueira. Isso, faz isso mesmo, é bacana, né? E auxiliar é algum auxílio material. A pessoa está pensando no ato extremo desse, o outro vai lá e empresta uma arma, empresta uma faca, empresta uma corda. Então esses são os suicídios para a lei dos homens. E para o espiritismo, o que seria o suicídio? O suicídio para o espiritismo é uma absoluta falta de resignação diante das dificuldades da vida. Então nós precisamos reconhecer que se a gente está nesse nosso mundo de provas e expiações, é porque algo ainda é necessário que façamos. É porque algo ainda é necessário que a gente suporte para que paguemos por algum erro de encarnações passadas ou dessa própria encarnação, né? Tem uma passagem de Allan Kardec bem interessante, em que ele diz que não é necessário atravessar a sombra do túmulo para enfrentar a justiça face a face. O que significa isso? Que a pessoa pensa assim, eu só vou pagar por esse erro numa próxima encarnação. E não é. Nós estamos sob a égide da lei de ação e reação. O amor que nós praticarmos hoje, ele retorna para a gente pela lei de ação e reação imediatamente. Pode ser que venha a retornar em outros planos, em outras encarnações, mas o retorno é imediato. Aí tem aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga. Então, para a lei dos homens, o suicídio é diferente, então, do entendimento para o espiritismo. Para o espiritismo, nós não devemos esquecer e sempre que pudermos passar isso para as pessoas. Meu irmão, esse ato, ele apenas vai te trazer mais problemas em sua vida. E tem uma passagem numa revista espírita, que numa oportunidade eu li, que quando uma pessoa pratica um fato desse, às vezes a gente pensa assim, é porque ele odeia a sua vida. E não, eu passei a ver com outros olhos. A pessoa em sofrimento, ela ama muito a sua vida, só que ela não está suportando aquilo que está atrapalhando esse sentimento que ela tem pela vida. Aí a pessoa pratica esse fato. E o importante de mantermos sempre boas vibrações, sempre estarmos em oração, em contato com o divino, em contato com os ensinamentos de Jesus, é porque tem aquela questão do Livro dos Espíritos 459, que é muito conhecida de todos nós, se os Espíritos influenciam em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos atos. O que os Espíritos responderam? Que eles influenciam muito. De ordinário são eles até que nos dirigem. Então, será que um obsessor pode levar alguém ao suicídio? E os Espíritos responderam que na maioria das vezes é o obsessor que induz a pessoa, é o considerado suicídio induzido.
Um suicídio voluntário, mas induzido. Por que voluntário? Voluntas, porque a palavra final, o livre-arbítrio final é seu. Mas às vezes nós estamos tão tomados pelo obsessor, tão tomados por baixas vibrações, que aquele espírito dirige a nossa conduta. Esse é o chamado suicídio direto ou consciente. Só que hoje nós vamos falar de outro suicídio. Nós vamos falar de suicídio inconsciente ou indireto. E esse é grave. Vou arriscar falar uma coisa aqui que vai nos assustar. Eu posso estar enganado, mas é que todos nós somos suicidas indiretos ou inconscientes. Vocês lembram do André Luiz? André Luiz, através do Chico Xavier, que é o patrono dessa casa, escreveu em 1944 o livro Nosso Lar. E o filme também é bem legal, para quem digitar lá no YouTube tem o filme Nosso Lar. André Luiz era médico no plano carnal. Tinha sua vida comum com a sua esposa, tinha os filhos. No seu momento de descanso gostava de tomar um uísque, gostava de fumar um charutão. E de vez em quando ele se perdia e ia praticar atos amorosos fora da sua residência. Aí André Luiz desencarnou, chegou no plano espiritual e acordou numa região sombria, com gritos de sofrimento. Ficou horrorizado com aquela situação escura, lamaçal, gritos de loucura e de terror lhe tomavam aquele momento. E o que ele achou mais interessante é que ele não estava entendendo porque eles xingavam ele de suicida. Suicida, suicida, infame, tirou a própria vida. E o André Luiz, assustado, falou: gente, eu tinha família, eu era médico, eu fiquei internado 45 dias, André Luiz falando consigo, eu fiquei internado 45 dias, eu fiz 2 cirurgias, e o que causou a minha morte foi uma oclusão intestinal. Aí nesse momento apareceu um espírito de luz, responsável pelos resgates, irmão Clarencio, e um outro, o Henrique de Luna, que disseram para ele: poxa, mas que pena que você realmente tenha vindo para cá pelo suicídio. Aí ele falou: poxa, eu estava ouvindo isso dessas pessoas do umbral que são sofredores, agora ouvindo de vocês me deixa muito preocupado, porque na verdade eu foi doente. Aí eles falaram: só que a sua doença, o problema que levou ao seu desencarne, ele veio de questões profundas ligadas à sua vida material, à sua vida moral. Aí ele foi entender. E aí que nós vamos entender por que todos nós somos suicidas indiretos. Hoje nós somos encarnados, correto? Nessa encarnação, o único corpo que nós temos é esse. Essa história de 7 vidas é pagado. O único corpo físico que nós temos é esse. E quando nós fomos feitos assim, foi nos trazido um fluido cósmico universal, fluido cósmico vital, para que a energia fosse depositada dentro do nosso organismo material, para que todo aquele planejamento reencarnatório que estava previsto para a gente cumprir, para a nossa progressão, nós pudéssemos fazê-lo através desse corpo. Esse único que nós temos. Por que talvez sejamos suicidas inconscientes? Porque tudo aquilo que a gente faz para tirar uma gota de fluido vital do nosso corpo físico, nós estamos nos matando lentamente.
Então, aquele dia que você está super estressado, suicídio indireto, está se matando lentamente. Aquele dia que você está com ódio, aquele dia que você está com rancor, aquele dia que você fala, hoje eu vou comemorar, bebe até cair. Drogas, noites de sono perdidas. Cada momento desse, de acordo com o plano espiritual, é uma gota de fluido vital que nós estamos desperdiçando. Olha como é difícil isso, não é? Difícil para danar. Porque, segundo, se a gente for... E olha que interessante, quando o Chico Xavier escreveu esse livro, em 1944, isso trouxe um rebuliço danado. Porque era uma época em que as pessoas fumavam demais, há muito tempo. Fumo de rolo também, as pessoas iam muito para as casas de prostituição naquela época, tinha essas festas, né? As mulheres eram mais recatadas e os maridos podiam sair nessa época. Isso trouxe assim, um espanto geral na sociedade, mas veio a nos mostrar que qualquer um de nós que levar um estilo de vida que impossibilite o uso integral do nosso organismo apenas para o bem, para coisas sadias, significa que nós estamos praticando um suicídio indireto. Olha que situação grave. Então as pessoas, por mais que a gente queira viver a nossa vida, por isso que isso não é para a gente ficar tão preocupado e ao mesmo tempo ficar preocupado. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações e nós somos falíveis. Não é virar para vocês aqui hoje e falar assim, ó, naquele dia que o Brasil ganhar o jogo da Copa, quem tomar o copo do chopp gelado vai praticar o suicídio indireto. Não é dessa forma, porque nós temos que fazer tudo de modo racional. Se você puder, pela lei de ação e reação, procurar fazer mais coisas sadias, já é um avanço. Já é um avanço para o nosso corpo físico. De modo que, quando desencarnarmos, todos nós passaremos por esse julgamento. E é um julgamento que a gente não consegue compreender que somos culpados, porque o cotidiano da sociedade é esse. Por isso que eu digo que ainda falta muita evolução espiritual nossa para entendermos. Mas como colocar na cabeça que nós temos que estar mais juntos de nossos filhos do que estarmos o dia inteiro trabalhando para conseguir pagar as contas que são necessárias e nos chegam a cada dia. Então, às vezes, a pessoa não tem escolha. Às vezes, a pessoa desencarna por problema de coração, porque numa correria do dia a dia, para conseguir fazer hora extra, para ganhar mais dinheiro, para conseguir viajar, trocar o carro, telefone. Então tem aquele ditado, né, que as pessoas juntam dinheiro uma vida inteira e perde a saúde. Depois vai gastar o dinheiro para recuperar a saúde através de remédios. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, mas não é fácil. Não é fácil. É fácil a gente conseguir discernir o que estaria hoje tirando a nossa saúde. Se cada um de nós agora fecharmos os olhos e falar assim, ó, o que eu preciso fazer para o meu corpo físico para a partir de amanhã eu ter possibilidade de ficar um dia a mais nesse mundo aqui dos encarnados. Então, se a gente conseguisse delimitar o que seria esse
pouco a gente conseguiria mais dias. Então, às vezes a pessoa pensa assim: ah, não, mas isso aconteceu comigo. A pessoa ficou doente e contraiu um câncer porque estava escrito. E os Espíritos nos explicam no Livro dos Espíritos que não estava escrito. Lá na Lei da Liberdade, quando vem falando sobre o destino e sobre a fatalidade, não tem nada escrito. Tem escrito o gênero de vida que você levará. Ah, você se perdeu com dinheiro, seu gênero de vida vai ser com algum problema relacionado ao dinheiro. Você teve muito dinheiro e fez péssimo uso. Numa próxima encarnação, provavelmente seu gênero de vida é passar dificuldades por conta disso. Teve problema com drogas, seu gênero de vida vai ser voltado talvez a uma comunidade com muitas drogas. Esse é o gênero. Isso é fatal. Agora, nessa vida, como você vai se portar? Que você pode vir reencarnar precisando recuperar porque perdeu a vida por uma overdose, por exemplo, mas você se recuperar e fazer parte de uma clínica de recuperação de drogados e conseguir tirar as pessoas. Então não tem nada escrito. No nosso destino é o nosso livre-arbítrio que escreve. Pode estar escrito que nós vamos passar dificuldades. Agora, se eu vou superar essa dificuldade ou não, isso é responsabilidade nossa. Então, olha só, o suicídio é uma fuga de si mesmo. Então, a gente vai se autodestruindo aos poucos. Então, nós temos que compreender o seguinte: hoje nós todos estamos encarnados. Como a gente pode manter o nosso ser integral? Como a gente pode nos colocar com saúde física, mental e espiritual? Isso é muito importante. A gente não dissociar corpo, mente e espírito. Sempre que você tiver que cuidar de si mesmo, lembre-se que você é um ser. Então não adianta você dar valor apenas ao seu corpo e esquecer de cuidar do seu espírito. Não adianta você dar valor também somente ao espírito, não se alimentar e esquecer do seu corpo. Ou não adianta a gente cuidar do corpo, né? Isso a gente vê demais. Às vezes a pessoa está com aquela barriga tanquinho, está quadrada a barriga, mas não tem nada na cabeça. Um espírito fútil. Então isso que nós precisamos entender. A partir do momento que a gente tiver uma visão holística de nós mesmos, holística é uma visão, um ser integral. Então vamos tentar equilibrar. Ah não, eu fiz a ginástica é importante, mas se você ficar estressado, nossa, eu estou indo hoje, assim, a minha esposa é assim de vez em quando, fala, nossa, eu estou indo malhar hoje, mas essa menina me ligar, falar que não vai me dar o personal hoje, eu vou adorar, que eu estou fazendo assim, sem querer. Aí não é legal. O legal é o equilíbrio, corpo, mente e espírito, fazer aquilo que te dá prazer, unir o útil ao agradável para que cuide do corpo, da mente e do espírito ao mesmo tempo. Então, que a gente procure em nossos pensamentos pensar somente em coisas boas. É fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Por conta lá daquela 459, que os espíritos influenciam em nosso corpo e nossa mente, em nossos atos, influenciam muito. Então tem um estudo que diz que de cada 4 pensamentos ruins que nós temos, 3, isto é, 75%, são sugestões de espíritos sofredores. Sabe aquele momento que a gente pensa numa coisa tão horrível, que você fala assim, nossa, pensamento horrível que eu tive, isso parece que não é meu não, porque eu não... Sabe que até nos assusta?
no momento desse é importante a gente identificar. Falar assim, ó, esse pensamento não é meu. Eu não tenho essa tendência. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu faço falta no meu ambiente de trabalho, eu faço falta no meu estudo, com os meus amigos. Então, se você tiver com um pensamento ruim, vamos fazer uma oração pedindo para que os espíritos de luz recebam esse irmão desencarnado que está ali tentando passar essas baixas vibrações, porque são eles que estão passando. E são esses que estão passando que vão apurrinhando o nosso espírito encarnado, né? Que Allan Kardec deu o nome de alma, que é o espírito encarnado. São esses seres que vão nos apurrinhando, tentando encontrar nossa baixa vibração. E a gente, com uma boa vibração, a gente não dá espaço para más influências. Então, o nosso maior professor disso foi Jesus. Os discípulos de Jesus viravam para ele assim, não acreditavam, falavam, mestre, eles estão te xingando de impostor, estão te cuspindo, estão te dando vinagre para você tomar, estão te colocando cruz de espinho, o senhor está sangrando na testa, e você está com essa cara de que não está sentindo nada. Aí, mas eu não estou sentindo nada. E essas vibrações que você está falando, que vocês estão achando que eu estou captando, eu não estou captando. Então vocês imaginam que legal se a gente conseguisse pensar só no bem, para que as nossas vibrações ficassem só elevadas, para que irmãos desencarnados e irmãos também encarnados, né? Porque os irmãos encarnados, eles podem trazer baixas vibrações para nós, podem a partir do momento que a vibração dele não estiver em sintonia. Então esses espíritos que os estão obsidiando podem passar a te importunar. Então o importante disso é que quando a gente tiver aborrecidos ou com a mente triste ou pensando no mal, que a gente consiga a leveza no coração para identificar e sair dessa posição. Porque dificilmente uma pessoa que mantém um pensamento ruim ou um pensamento mau, dificilmente essa pessoa vai ter também saúde física. Ainda que não apareça, mas é pessoa que tem gastrite, é pessoa que pode sofrer um câncer, é pessoa propensa a ter um infarto. Por quê? Porque o negativismo tira dessa pessoa os fluidos vitais para ela seguir a sua vida. Então, quando a pessoa está em cólera, está desesperada, xingando, gritando, normalmente essa pessoa tende a passar algum problema cardíaco. Por quê? Porque aquilo ali passa a agitar as células de modo tão forte que se a pessoa tiver com o mínimo de vaso, com aquela gordurinha extra, aquela picanha que você não tirou a beiradinha, que você comeu com aquela beiradinha, se tiver 1 milímetro ali, aquele é o momento. Se o sangue não passar, apaga a luz do corpo fluido vital. E apagou a luz, não tem volta. E a gente sempre acha que só acontece com os outros, né? Poxa, fulano de tal, coitado, morreu tão novo. Só que nós estamos nesse mesmo barco e não nos damos conta disso. Isso é uma responsabilidade. Porque se eu perguntar assim, qual de vocês que tem interesse em viver 95 anos? Todo mundo vai levantar a mão. Agora, qual de vocês, eu vou colocar qual de nós, né, porque eu também estou no barco. Qual de nós cuida de nosso corpo e da nossa mente o suficiente para viver os 95 anos? E olha que bacana que seria se a gente conseguisse chegar nessa longevidade, fazendo bem, vindo aqui
na Fraternidade Espírita Chico Xavier, toda segunda-feira, fazendo essa campanha do quilo, que bacana. Isso é vida, isso nos traz vida. Então, essa célula de vida, de amor e de bondade é que nos faz ter a longevidade. Então, como evitar o nosso suicídio indireto? Como eu já disse, primeira coisa é a gente tentar reconhecer o que eu estou fazendo, o que está atrapalhando o meu corpo físico e espiritual. O que me está remoendo é porque eu parei de conversar com a minha irmã. Parei de conversar com a minha mãe, com o meu pai, briguei com a minha melhor amiga, briguei no trabalho. Então, elevação espiritual é você reconhecer a perdoar. O perdão para essa pessoa que propositalmente adentrou na sua vida para te testar, o perdão é um bálsamo, um remédio, como se pegasse um balde de água fluidificada e jogasse em você. A partir dali você se torna outra pessoa. Porque quando a gente está prisioneiro do rancor, a pessoa não está nem aí. Ela não está sofrendo nada com isso. Quando a gente não perdoa, não é aquele que te ofendeu, ele está lá. Então eu li certa vez uma passagem, que quando a gente consegue perdoar, é como se a gente nos libertasse através de uma carta de alforria. É como se a gente tivesse escravizado, como se a gente fosse o escravo daquele sentimento. Precisa amar essa pessoa? O Evangelho segundo o Espiritismo fala que Jesus fala que sim, todos. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que não. Se você não sentir nada, já está bom. Não sentir raiva, não sentir nada, né? Porque tem uma passagem lá: amai os vossos inimigos. Será que Jesus quer que a gente ame aquele que tirou a vida de um familiar ou de um amigo seu? Não. Mas que o sentimento que você tenha não seja prejudicial a você, porque você é o principal prejudicado. Então, como que a gente pode considerar que a gente tem saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Essa saúde social para a Organização Mundial de Saúde é interessante. Saúde social é você estar aqui com essa turma bacana, é você encontrar com seus amigos, é você sentar no banco da praça, contar piada, brincar, rir. Isso é saúde social, isso também é importante. E doença é quando falta alguma coisa dessa. Então, provavelmente, todos nós estamos com algum tipo de doença. E tem uma passagem interessante de Joana de Ângeles, que esse mundo nosso é como se fosse um mundo hospital. Porque se eu não tiver problema nenhum de saúde física, se eu não tiver problema nenhum de saúde mental, de saúde espiritual ou saúde social, eu estou erradinho aqui nesse mundo de provas e expiações. Eu tinha que estar nos mundos felizes. O que eu estou fazendo aqui? Então nós estamos aqui porque nós temos que nos curar de algo. Nós temos que tentar descobrir que algo é esse. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso tratar? Será que é no meu corpo físico? Será que é no meu sentimento? Será que é no meu espírito? Será que é no meu relacionamento social? Então, alguma coisa a gente precisa identificar para a gente tratar. Só que do corpo físico, tem coisas que a gente já pode fazer de imediato. Usar drogas, a gente pode se livrar. Deixar dormir o máximo possível. Diminuir sal, açúcar e gordura. Isso nós podemos fazer para o nosso corpo físico. O estresse do dia a dia, a gente é tão estressado que às vezes a gente não tem tempo suficiente para as coisas mais simples. Porque você, hoje não tem nada para fazer, eu vou lá para a Praça Félix Martins ficar olhando os passarinhos. Faz parte isso. Às vezes a pessoa, não, isso é ociosidade. Não.
ociosidade se você deixar de ser útil para não fazer nada. Mas se você, além de ser útil, tirar os seus momentos de reflexão, cada dia que você deixou de caminhar um pouquinho para ficar lá deitadão na rede, é um dia a menos. Isso é suicídio lento. Férias é importante? Muito importante. Descanso semanal é importante? Muito. Caminhada, isso tudo para a gente tentar nos recuperar do corpo físico. Porque às vezes a gente acha que é o super-homem, né? A Mulher Maravilha, e não somos. Como diz, existe um ser maior que nos criou, que criou o céu e a terra, que é Deus. Esse, assim como o governador do nosso planeta Jesus, ele sabe qual é o nosso último dia, mas nós não sabemos. Se aquela tomadinha ali for desligada, se a luz fluídica do nosso organismo for desligada, acabou. Então nós temos que aproveitar todos os momentos da nossa vida, porque esse local, quando a gente destrói o nosso corpo, ele é bem sofrido. No filme e no livro do André Luiz, dá a impressão que ele ficou pouco lá, mas isso no plano espiritual são anos e anos. Então imaginam anos e anos a gente ser acusado de uma coisa que a gente acha que não fez. Imagina a pessoa apontando o dedo para você, falando suicida, suicida. Pô, porque suicida é ela, ué? Você só fez coisa que prejudicou o seu corpo físico. Então, é importante. E por que esse tema é importante? Porque é um tema muito pesado. E dificilmente uma doutrina filosófica, científica e religiosa, como é o Espiritismo, dificilmente uma outra vai falar. Você não vai chegar no domingão, naquela missa, e o padre vai falar sobre suicídio abertamente. Difícil falar. Mas nós espíritas, nós temos que ter essa consciência. Pensou no suicídio consciente ou direto? Esse nem pensar. Porque pelo nosso conhecimento e a nossa realidade, a gente sabe que não vai mudar em nada. Você vai acordar no dia seguinte com os mesmos problemas e as consequências mais graves ainda. Eu não vou nem citar, tem uma palestra só sobre suicídio direto, que as consequências, de acordo com o ato que a pessoa pratica, é assim, horrível as consequências. Mas hoje nós estamos sendo mais leves, nós estamos falando do suicídio indireto. E olha o que o Chico Xavier, o patrão dessa casa, falou. Olha que responsabilidade, dá até medo. Ó. Vivemos como criaturas que se suicidam pouco a pouco. Todo dia um suicídiozinho. Olha que loucura isso. Todo dia um suicídiozinho. É um ato de rebeldia, uma reclamação indevida, ou um ponto de vida infeliz. Nós atraímos vibrações negativas e operamos sobre nós esse suicídio lento, indireto. Então vamos pensar, ou vamos tentar, que a partir de hoje, desse nosso bate-papo, que a gente possa se instruir o suficiente e sabendo que um dia a mais que a gente pratica no erro, seja do corpo físico, ou algum desvio de conduta comportamental do plano moral, é um dia a menos, é um suicídiozinho. Aí, para finalizar, Allan Kardec deixou a mensagem também que é muito clara. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, tudo aquilo que a gente estiver fazendo que retira a maior dádiva que nós temos, que é a saúde, que é o nosso corpo físico, mental, espiritual, que nos foi dado com um propósito divino a cumprirmos. Se a gente não estiver fazendo isso, a gente está desperdiçando. E esse desperdício
é um suicídiozinho a cada dia. Então, vamos melhorar a partir de hoje? É isso aí. Um beijo no coração de todos, uma boa noite.